Milionário zomba de família pobre em restaurante e garçonete lhe entrega um bilhete. Ser um cliente gastador justifica a atitude de tratar mal os funcionários e clientes de um restaurante? A equipe de funcionários deve tolerar tudo? Charles era o cliente que mais gastava no prestigiado restaurante Palette Dream, em Los Angeles. Mas dessa vez, ele passou dos limites. Charles, um homem acostumado a ter seus caprichos sempre atendidos, frequentemente despejava sua frustração e arrogância sobre aqueles menos privilegiados. Parecia haver um prazer perverso em suas atitudes desdenhosas e soberbas. Contudo, o cenário estava prestes a mudar, e Charles receberia uma lição que ele jamais esqueceria. Ao longo dos anos, Charles era tratado como realeza no restaurante, não por merecimento, mas por sua fortuna e influência. Ele era o típico homem que acreditava que seu dinheiro poderia comprar não apenas bens, mas respeito e submissão. Contudo, sua última extravagância estava prestes a se tornar um ponto de virada. Nem todos estavam dispostos a tolerar o comportamento de Charles. Os corajosos garçons do restaurante, cansados de sua arrogância, estavam prontos para dar um basta. Uma lição inesquecível estava a caminho, uma que Charles jamais poderia imaginar. Em uma tranquila noite de quinta-feira, o coração de Charles caiu no chão quando ele percebeu as consequências de seus atos de arrogância. Ele finalmente sentiu o peso de suas ações e sabia que teria que responder por elas. A história daquela noite não seria esquecida, garantindo a atenção que ele tanto queria. Entre os restaurantes que Charles frequentava, o Palette Dream era definitivamente o seu favorito. Este restaurante, um verdadeiro ícone, não só figurava nas listas dos melhores em revistas renomadas, mas também era um santuário de elegância e charme. Com sua decoração que capturava olhares e uma clientela repleta de celebridades, era mais do que um restaurante. Era um palco onde o glamour e o ego da alta sociedade se encontravam. Charles estava absolutamente encantado com aquele restaurante, um verdadeiro oásis de luxo e conforto. Cada detalhe era um deleite para os sentidos. Cadeiras aconchegantes que pareciam abraçar quem nelas se sentava, carpetes que exalavam opulência sob seus pés e um bar repleto de bebidas premium, prometendo noites inesquecíveis. As paredes eram um espetáculo à parte, adornadas com obras de arte que capturavam a essência da beleza e da sofisticação. A equipe, treinada com maestria, movia-se com elegância e eficiência, enquanto o menu, uma obra-prima culinária, era fruto do talento de chefes renomados, mestres na arte de encantar paladares com pratos excepcionais. Neste santuário gastronômico, Charles sempre se sentiu mais do que bem-vindo. Era verdade que todos os clientes recebiam um tratamento de primeira classe, mas ele acreditava merecer um cuidado especial, uma deferência que refletisse o volume de suas despesas no estabelecimento. Em sua mente, o valor que gastava não apenas comprava experiências culinárias extraordinárias, mas também o elevava a um patamar acima dos demais frequentadores. Charles frequentava o restaurante várias vezes por semana, criando um espetáculo de preferência e privilégio. Cada visita sua era um evento. Os garçons, atentos, sempre garantiam que sua mesa favorita estivesse disponível. Se por acaso estivesse ocupada, eles não hesitavam em realocar os atuais ocupantes, tudo para acomodar Charles. Ele reinava no local e era tratado como realeza, uma cortesia que ele atribuía ao peso das generosas gorjetas que deixava. Com uma presença que não passava despercebida, Charles fazia questão de ser o centro das atenções. Ele e seus convidados eram sempre a prioridade, independentemente de quem mais estivesse presente. Sua postura ruidosa e comportamento grosseiro com outros clientes eram sua marca registrada, criando um clima de desconforto e descontentamento entre os demais frequentadores do restaurante. Com uma confiança que beirava a arrogância, Charles estava plenamente ciente de suas ações e do impacto delas sobre os demais frequentadores do estabelecimento. Ele se via como alguém que merecia um pedestal acima de todos os outros clientes, uma atitude que começou a afastar outros clientes do local. Para Charles, declarar seu amor pelo restaurante significava esperar um tratamento repleto de mimos, bebidas cortesia fluindo livremente para ele e seus convidados, banquetes de 5 pratos precedidos por aperitivos e petiscos de dar água na boca.
E como um grande finale, ele deixava uma gorjeta extravagante, como se o dinheiro pudesse, de alguma forma, apagar a memória de sua grosseria e comportamento desagradável. Envoltos na atmosfera de um restaurante de renome, os funcionários e o gerente, seduzidos pelas generosas gorjetas, raramente ousavam confrontar Charles, mesmo quando suas atitudes transbordavam desagrado e rudeza. Embora muitos se irritassem internamente com seu comportamento, o medo de perder o emprego os mantinha em um silêncio apreensivo. Mas então, veio aquele dia marcante, um ponto de virada. O infame e arrogante milionário decidiu mirar sua arrogância em alguns clientes desavisados que estavam lá apenas para saborear a culinária do local. Era uma quinta-feira peculiar, e Charles, acompanhado por um grupo de amigos, adentrou o restaurante por volta das 10h30 da noite. Com um ar de celebração, Charles anunciou para os garçons que tinha algo especial para comemorar, exigindo os pratos mais exclusivos do cardápio. O grupo já exalava sinais de embriaguez. A cozinha estava prestes a fechar, mas ninguém se atrevia a negar um pedido do milionário. Os chefes, então, com uma mistura de resignação e diligência, começaram a preparar o extravagante pedido de Charles, dando início a uma noite que se revelaria inesquecível. O ambiente estava repleto de clientes, a maioria famílias, que saboreavam os momentos finais de suas refeições em um clima de tranquilidade. Entre esses clientes, uma família em particular chamava a atenção pela sua simplicidade. Vestidos de maneira discreta, eles compartilhavam uma conexão silenciosa e profunda, celebrando a alegria de estarem juntos enquanto aguardavam com paciência o prato principal que acabara de chegar. Mas a paz era efêmera. Com a presença imponente de Charles e seu grupo, o ambiente começou a mudar. Eles, com sua energia barulhenta e dominadora, rapidamente transformaram a atmosfera do lugar. Um a um, os outros clientes começaram a se retirar, deixando o espaço cada vez mais vazio. Não demorou muito para que Charles alcançasse seu objetivo implícito: ter o restaurante inteiramente para si e seu grupo, um reino temporário onde reinavam sem contestação. Porém, com seu olhar astuto, Charles percebeu que uma mesa ainda estava ocupada. Uma família discreta, imersa em seu mundo, acabava de receber seus pratos e pedia mais uma rodada de bebidas. Um sorriso malicioso surgiu no rosto de Charles. Ele adorava um desafio e estava ansioso para testar sua habilidade em perturbar a paz daquela família. Ele iniciou sua estratégia com piadas em voz alta, destinadas a seus convidados, mas com o claro intuito de ser ouvido pela família ao lado. Suas palavras eram carregadas de insultos velados, uma provocação descarada. Em seguida, Charles passou a questionar, com um tom de zombaria, como aquela família poderia se dar ao luxo de jantar em um lugar tão requintado, dizendo que eles provavelmente entraram no lugar errado. Com sarcasmo afiado, ele criticou as roupas e as escolhas de pratos da família, insinuando duvidar da capacidade deles de pagar a conta. Charles se deleitava em cada comentário mordaz, visando diminuir e insultar aquela família com suas palavras venenosas. Mas a família, envolta em sua própria alegria, ignorou completamente as provocações de Charles. Eles continuaram sua refeição, conversando e rindo entre si, uma imagem de contentamento que só serviu para inflamar ainda mais a irritação de Charles. Isso o levou a redobrar seus esforços em sua tentativa fútil de perturbar a harmonia daquela mesa. À medida que o primeiro prato era delicadamente colocado sobre a mesa de Charles, um espetáculo inusitado começou a se desenrolar. O homem, com um ar de despreocupação, iniciou um jogo provocante, lançando pequenos pedaços de comida em direção àquela família. Seus convidados, envolvidos na atmosfera criada por ele, soltavam risadas e comentários, criando um burburinho que ecoava pelo salão. A cena, repleta de gargalhadas estrondosas, parecia saída de um filme, mas com uma reviravolta iminente. A tentativa de Charles de manter o controle da situação logo se mostrou infrutífera. O nível de seus comentários atingiu um ápice tão desconfortável que a equipe do restaurante se viu obrigada a intervir. Pela primeira vez, alguém desafiava Charles, chamando-o à razão por seu comportamento impróprio. A reação de Charles a essa confrontação foi de surpresa e desagrado, um sinal claro de que ele não estava acostumado a ser contrariado.
Em um tom repleto de arrogância e desprezo, ele proclamava que aquelas pessoas não tinham o direito de compartilhar o mesmo espaço que ele no restaurante. Afinal, em sua mente distorcida, sua riqueza e status o colocavam em um patamar inatingível. Ele zombava da ideia de que eles pudessem sequer pagar por algo no cardápio, convencido de que estavam além de suas posses. Enquanto ele desfiava seu rosário de queixas e julgamentos, um momento de dignidade silenciosa se desenrolava. A família, que até então suportava o discurso tóxico de Charles, colocou o dinheiro sobre a mesa, um gesto simples, mas carregado de significado. Eles se levantaram, deixando para trás pratos quase intocados, mas carregando consigo uma aura de cansaço e desgosto pelas palavras venenosas de Charles. Era um claro sinal de que, apesar de tudo, eles mantinham sua integridade, algo que Charles, com toda sua riqueza, parecia ter perdido. À espreita, com um olhar furtivo, Charles observou a família deixar o restaurante. Uma sensação de triunfo o invadiu. Ele estava convencido de que eles não pertenciam àquele ambiente sofisticado. Seus amigos, em uma euforia contagiante, celebraram sua vitória. Eles se sentiam como se fossem os verdadeiros donos daquele lugar. Mas no momento em que a família se dirigia até a saída, um deles, o homem da família, cruzou o olhar com Charles. Por um instante fugaz, o milionário hesitou, assombrado por uma sensação de reconhecimento. Impossível, pensou ele, tentando descartar a ideia. A família, com suas roupas simples, contrastava fortemente com Charles e seu grupo. Eles não pareciam compartilhar os mesmos círculos sociais. No entanto, Charles não conseguia sacudir a sensação de familiaridade que o envolvia. Susan, a garçonete que servia à mesa de Charles durante toda a noite, testemunhou tudo. Apesar dos comentários ásperos e do comportamento desrespeitoso do grupo, ela se conteve, mantendo a calma e a paz. Mas ao ouvir Charles conversando com um colega, algo mudou. Com um ar de mistério pairando no ar, a cena se desenrolava intrigante. Charles, curioso, indagava ao grupo se alguém conhecia a família que acabara de deixar o local. A garçonete, com um ouvido atento, interrompeu delicadamente e revelou seu conhecimento sobre eles. Embora não fossem do bairro, ela os conhecia bem. Uma reviravolta estava prestes a acontecer na vida de Charles, uma surpresa que ele jamais esperava. Após o breve comentário, a garçonete retornou para o bar para preparar outra rodada de bebidas para aquela mesa, deixando Charles com mais questões do que respostas. Ele ficou perdido em um mar de pensamentos, tentando decifrar a identidade daquele homem cujo olhar lhe parecia estranhamente familiar. Um arrepio incontrolável percorreu sua espinha. Seria ele uma figura de grande influência? Charles duvidava, ponderando que uma pessoa de tal estatura jamais se vestiria de maneira tão simples. Mas, no fundo, algo lhe dizia que a realidade poderia ser bem diferente do que ele imaginava. Susan, a garçonete, movia-se graciosamente pelo bar, preparando outra rodada de bebidas para a mesa. Com agilidade e um toque de sigilo, ela pegou seu bloco de notas. Em um gesto rápido, ela escreveu algo, um segredo talvez, e com uma habilidade quase mágica, entregou o bilhete a Charles de modo que mais ninguém visse. O que estaria escrito naquele papel? Uma mensagem que, sem dúvida, adicionaria mais uma camada de suspense àquela noite já repleta de mistérios. Com um misto de hesitação e curiosidade, Charles rapidamente pegou o pedaço de papel e guardou. Ele não quis lê-lo ali, sob os olhares atentos do grupo. Por que Susan lhe deixaria um bilhete, e por que de maneira tão sigilosa? O que ela poderia ter a dizer que era tão crucial e confidencial, que os outros à mesa não deveriam ouvir? Essas perguntas giravam em sua mente, criando um redemoinho de especulações e expectativas. A ansiedade de Charles crescia, alimentada pela aura de segredo que envolvia o pequeno pedaço de papel guardado em seu bolso. Charles olhou para seus companheiros que ainda estavam se divertindo, tentando ordenar uma terceira rodada de bebidas, apesar de estarem obviamente embriagados naquele momento. Ele tentou disfarçar e retomar o mesmo entusiasmo anterior, mas sua mente estava distante. Consumido por uma ansiedade avassaladora, Charles se viu incapaz de resistir à urgência de desvendar os segredos escondidos naquele bilhete. Cada segundo de espera parecia uma eternidade. E a curiosidade o consumia por dentro, fervilhando com a necessidade de descobrir o que estava escrito.
Com um plano astuto em mente, ele lançou um olhar casual ao grupo e, com uma habilidade digna de um ator, anunciou que precisava usar o banheiro. Era a desculpa perfeita, um momento de privacidade para mergulhar naquele enigma que tanto o atormentava. Em passos apressados, mas disfarçados, ele se afastou, levando consigo o bilhete que, em breve, seria capaz de mudar tudo. Quando finalmente pôde ler o bilhete, ele ficou ainda mais surpreso. As linhas escritas eram claras e diretas. Ele havia cometido um grave erro ao insultar e expulsar aquela família do restaurante. O bilhete anunciava que, no dia seguinte, um homem que Charles supostamente conhecia muito bem entraria em contato para que ele enfrentasse as consequências de suas ações e pagasse por seus atos. Mas foi a última frase do bilhete que realmente capturou sua atenção e fez seu coração bater mais rápido. Nós colhemos o que plantamos, e o dia da sua colheita chegou. Essas palavras ecoaram em sua mente, fazendo-o suar frio, enquanto a incerteza do que estava por vir o envolvia em uma névoa de ansiedade e temor. Ele tinha que saber mais sobre este bilhete. Quem era aquela família? Por que a garçonete sabia mais do que ele? Como ele conseguiria obter as respostas que necessitava? A curiosidade de Charles só aumentava. Envolto em uma nuvem de desconforto e apreensão, o homem encontrava-se à beira de um abismo de incertezas, temendo profundamente as ondas de consequências que suas ações poderiam desencadear. No outro extremo do balcão, Susan observava Charles com olhos atentos e calculistas. Com precisão, ela escolheu o momento exato para entregar o bilhete a Charles, planejando terminar seu turno logo após essa entrega estratégica. Seu plano era simples, mas eficaz: fornecer o mínimo de informações possíveis, deixando Charles em um estado de nervosismo crescente. Essa era a forma sutil de Susan retribuir todas as ofensas e intimidações que o arrogante milionário havia infligido a outros. Era uma vingança pequena, mas significativa. Naquela noite, enquanto as sombras da inquietação dançavam em sua mente, Charles certamente não encontraria paz em seu sono. O cliente abusivo estava prestes a colher as consequências amargas de seus atos. A estratégia de Susan em deixar Charles lidar sozinho com a situação revelou-se um sucesso. Naquela noite, Charles transformou-se em uma sombra de si mesmo, absorto em pensamentos e visivelmente perturbado. Seus convidados, confusos e intrigados, cochichavam entre si, questionando se algo sobrenatural o teria assustado no banheiro. A mudança abrupta em seu comportamento deixou todos perplexos. A atmosfera do restaurante, antes animada pela presença de Charles e seus convidados, agora estava carregada de um mistério silencioso e intrigante. Como um eco de suas próprias ações, o destino estava prestes a dar uma lição em Charles. Um lembrete inescapável de suas escolhas. Susan, com um sorriso de satisfação, do outro lado da rua, observava sigilosamente o desenrolar de seu plano meticulosamente arquitetado: arruinar a noite de Charles e de seus amigos. A entrega daquele bilhete foi uma jogada de mestre, desviando completamente a atenção do homem e despedaçando sua noite de prazeres. Ele olhou para os eventos da noite e se perguntou como algo que começou muito bem poderia terminar assim. O restaurante estava acostumado com ele e suas travessuras. Que diferença essa família aleatória fazia? Perdido em seu próprio mundo, Charles chegou ao ponto de quase esquecer de acertar a conta, um deslize incomum para ele. Mais surpreendente ainda foi sua omissão em gratificar os funcionários, algo totalmente fora do seu caráter. Conhecido por sua generosidade extravagante em gorjetas, naquela noite, não deixou nenhum centavo. A tolerância da equipe com sua presença, que pendia pela generosidade habitual de Charles, estava por um fio. No restante da noite, deitado em sua cama, o homem ficou perdido em um oceano de dúvidas. Quem era aquela família? O bilhete era uma ameaça real? Será que deveria mesmo se preocupar? As perguntas ecoavam em sua mente, sem respostas, deixando-o inquieto, de olhos abertos na escuridão. O homem, sempre tão confiante e controlador, agora se via afogado em incertezas, ansiedade e dúvida. O sono, que normalmente o acolhia facilmente, fugiu dele naquela noite. Os eventos recentes rodopiavam em sua cabeça, um turbilhão de pensamentos que não dava trégua. Charles não conseguiu grudar os olhos por nenhum minuto, passando a noite inteira absorto em reflexões,
imaginando quem o chamaria no dia seguinte e quais seriam as consequências de suas ações impensadas. Geralmente, ele era o mestre de seu próprio destino, mantendo tudo sob um controle quase perfeito. Mas aquela noite... aquela noite foi diferente. Na manhã seguinte, em seu escritório, Charles lutava para manter a mente ocupada. Ele se esforçava ao máximo para não ficar preso na espera angustiante ao lado do telefone, mas era em vão. A cada momento ele se pegava verificando o telefone, incapaz de conter a ansiedade que o consumia. A expectativa sobre quem estaria do outro lado da linha e o que essa ligação traria era quase insuportável. Charles estava visivelmente perturbado. Cada notificação do telefone ecoava como um trovão em sua mente agitada. À medida que as horas se arrastavam, um silêncio pesado pairava no ar, até que chegou o final da tarde. Lá estava Charles, mergulhado na leitura de uma notícia, quando o som de seu celular rompeu o silêncio. Ele lançou um olhar carregado de tensão para o aparelho. Seria a chamada que ele tanto aguardava? Mas, para sua surpresa, o número na tela era familiar, até demais. Era da Meirelles, uma empresa parceira, e cliente de peso da empresa de Charles. Ela era conhecida por suas compras frequentes de peças automotivas, que ultrapassavam a marca de $1 milhão mensais. Charles pensou que seria apenas mais uma ligação de negócios como tantas outras, antecipando a satisfação de mais vendas bem-sucedidas. Para ele, era apenas mais um passo em sua jornada de sucesso. Contudo, o que Charles não imaginava era que o destino tinha outros planos para ele. Aquela ligação não era como as outras. Era o momento em que ele finalmente enfrentaria as consequências de suas ações. Era a hora de Charles colher exatamente o que havia plantado. Um momento decisivo que ele jamais esperava. Com entusiasmo, Charles havia atendido a ligação, mas sua expressão rapidamente mudou para surpresa. Do outro lado da linha, Johnny, o dono da empresa Meirelles, o convocava para uma reunião na sala de conferências. Era um convite inesperado, pois as interações com a Meirelles sempre foram resolvidas de maneira prática, através de telefonemas e e-mails. Intrigado, Charles questionou o propósito daquele encontro fora do comum, mas Johnny, com um tom de mistério, insistiu na importância de discutir os assuntos cara a cara. Com um misto de curiosidade e surpresa, Charles seguiu o chamado para encontrar-se com Johnny. Ao adentrar a sala de reuniões, um cenário inesperado se desdobrou diante de seus olhos. Sócios da sua própria empresa e representantes da renomada empresa Meirelles já o aguardavam, reunidos ao redor da mesa, imbuídos de uma expectativa palpável. No momento em que Charles fez sua entrada, Johnny o recebeu com um aperto de mão firme e um olhar penetrante. Foi nesse instante que um lampejo de reconhecimento iluminou a mente de Charles. O olhar de Johnny trouxe à tona aquela estranha familiaridade que Charles havia tido ao cruzar o olhar com um homem do restaurante. Embora Johnny não fosse o mesmo homem do restaurante, havia algo em seu olhar que reacendeu a sensação enigmática que Charles experimentara naquele dia. A sensação intrigante de que, de alguma forma, ele já conhecia aquela pessoa. Por um breve momento, o coração de Charles congelou, invadido pela dúvida. Será que Johnny tinha alguma ligação com a família que ele havia insultado na noite anterior? Ele tentou mascarar sua tensão, mantendo sua postura arrogante e habitual, mas era evidente seu desconforto e preocupação interna. Com um ar de solenidade, Johnny iniciou com palavras de gratidão pela presença de todos. Ele sabia que o que estava prestes a anunciar era um divisor de águas, um momento crucial que, embora necessário, traria consequências para muitos inocentes. A tensão era palpável no ar enquanto ele se preparava para revelar o grande anúncio. Com uma voz firme, Johnny declarou que aquele dia marcava uma virada significativa para a empresa Meirelles. Ele anunciou, com uma mistura de determinação e pesar, que a partir daquele instante, todos os laços e contratos com a empresa de Charles seriam definitivamente cortados. As palavras de Johnny ecoaram pela sala, deixando um rastro de surpresa e incredulidade. Os rostos dos presentes refletiam um misto de choque e confusão, e entre eles, Charles se destacava. Seu semblante perplexo era o retrato da surpresa total, uma mistura de descrença e um esforço visível para compreender a magnitude do que acabara de ser anunciado. O silêncio que se seguiu era carregado,
um prelúdio de mudanças iminentes e inesperadas. Johnny, com uma firmeza inabalável, prosseguiu com seu discurso. Ele enfatizou que a empresa Meirelles jamais compactuaria com atitudes de desrespeito e humilhação. Ele declarou, com uma convicção que ressoava pela sala, que a partir daquele instante, as relações comerciais com a empresa de Charles estavam terminadas. As razões eram claras. Charles havia se revelado uma pessoa arrogante, desrespeitosa e imatura, menosprezando e humilhando todos ao seu redor. Johnny reforçou que o dinheiro nunca deve se sobrepor a valores humanos fundamentais, como o respeito e a empatia. Ele reforçou que todos, independentemente de sua classe social, merecem respeito e dignidade, e nada justifica a humilhação de alguém por sua aparência ou posição social. Enquanto isso, Charles, tomado por uma onda de constrangimento, sentiu seu rosto esquentar, ficando cada vez mais ruborizado. As palavras fugiam dele, e os olhares de todos na sala, penetrantes e julgadores, estavam fixos nele, intensificando seu desconforto. A sala, antes um palco de negócios, agora se tornara o cenário de uma reviravolta dramática e inesquecível. Johnny concluiu seu pronunciamento com uma decisão impactante. Sua empresa passaria a fazer suas futuras aquisições com uma pequena indústria local, conhecida por sua dedicação inabalável às causas humanitárias. Esta decisão não era apenas uma mudança estratégica nos negócios, era um forte posicionamento ético e humano. Johnny estava marcando uma nova era, onde os valores e a integridade moldariam o futuro de sua empresa, inspirando todos ao redor com sua escolha corajosa e consciente. Charles, em sua arrogância, jamais poderia imaginar o turbilhão de consequências que se seguiria após seu comportamento desdenhoso no restaurante. Ele não sabia que a família que humilhara incluía Marcel, irmão de Johnny, e essa semelhança entre os irmãos explicava o olhar de reconhecimento que Charles não conseguiu decifrar. O retorno antecipado da família de Johnny gerou curiosidade e preocupação sobre o que havia acontecido para terem chegado tão cedo do jantar. Foi então que Marcel revelou o incidente humilhante no restaurante, descrevendo como eles foram desrespeitados. Enquanto Charles permanecia alheio à verdadeira identidade da família que desprezara, Marcel estava plenamente ciente de quem era Charles, conhecido por sua fortuna e fama. Ao descobrir que o responsável pela humilhação era Charles, Johnny tomou uma decisão drástica e imediata: cortar todos os laços com a empresa de Charles, causando um prejuízo colossal de mais de $1 milhão por mês. Essa reviravolta inesperada talvez fosse o choque necessário para Charles começar a repensar suas atitudes e aprender a valorizar a humildade. Uma lição cara, mas talvez a única capaz de mudar a perspectiva de um homem acostumado a comprar tudo, exceto respeito e dignidade. Quanto ao bilhete misterioso, não passava de um plano astuto da própria garçonete. Ela estava cansada da arrogância de Charles e pretendia apenas abalar sua noite, causando-lhe tensão e preocupação com uma falsa ameaça. Contudo, ela não imaginava que, por uma coincidência do destino, a vida já estava tecendo uma trama muito mais complexa para ensinar uma dura lição a Charles. A notícia sobre o ocorrido repercutiu para além da cidade, fazendo com que outros clientes parassem de comprar produtos da empresa de Charles, boicotando todo o seu negócio. Após 6 meses de um rombo incontável na empresa de Charles e com os sócios desfazendo de suas partes, a empresa começou a falir. Por outro lado, a empresa de Johnny emergia como um farol de integridade e coragem. Seu ato valoroso não apenas elevou sua reputação, mas também impulsionou seus lucros e abriu novas oportunidades de emprego, trazendo esperança e prosperidade para muitos. Já o arrogante Charles nunca mais teve condições financeiras para frequentar seu restaurante preferido, um lugar que outrora dominava com imponência. Finalmente, agora, os clientes daquele restaurante podiam desfrutar de suas refeições em paz, livres da influência perturbadora do arrogante ex-milionário. O ditado "você colhe o que planta" foi gravado na vida de Charles. A vida, em sua justiça poética, o fez pagar pelos seus atos, selando seu destino com uma lição que ele jamais esqueceria. A queda de Charles não foi apenas uma história de perda financeira, mas uma poderosa lembrança de que as ações de uma pessoa podem, de fato, moldar seu futuro. E você?
Alguma vez já testemunhou alguém que claramente colheu o que plantou? Deixe sua resposta nos comentários. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Até mais!